Êxodo, capítulo 15. Se tem alguma mãe com criança, como está muito tempo aqui do lado de lá, advendo que as crianças estão assistindo um filme e vão aprender isso. Se você quiser sentar com o seu filho lá dentro, ficar mais fresquinho, você também pode ficar lá, né, com a criança ali assistindo o filme. Tá? Então, hoje a gente tem que agir conforme a necessidade. Eu mandei buscar aí uns ventiladores, e vão estar montando ali atrás, daqui a pouco vamos botar um ventilador aqui, para ver se melhora, né? Põe aí nos pés aí de vocês, aí pelos, né, outlet de eletricidade, para que possa refrescar um pouco mais. Acho que eles chegaram ali, estão montando ali atrás. Quem sabe vai ficar pronto antes de eu terminar. Êxodo, capítulo 15. Hoje vou dar continuidade na série de mensagens que eu estou falando a respeito dos atributos de Deus. E hoje eu vou falar de um outro atributo de Deus, né? Hoje o foco da nossa mensagem está num outro nome de Deus. Hoje eu vou falar sobre o Jeová Rafá. O que isso significa? O Deus que sara, o Deus que cura. O Deus que age sobre as nossas feridas, sobre a nossa enfermidade. Hoje, em Êxodo capítulo 25, nós vamos ver que Deus ele vai revelar essa face de Deus. Né? Até então, Deus já havia se revelado de várias maneiras e tinha falado já de muitos dos seus atributos, mas agora em Êxodo capítulo 15, ele revela mais um dos seus caráteres, ele revela mais uma das suas facetas, mais uma das suas características. Ele agora revela aqui no capítulo 15 que ele é um Deus que sara, ele é um Deus que cura, ele é um Deus que vai agir na nossa vida, na nossa saúde, ele é um Deus que vai cuidar da nossa vida emocional, da nossa vida física, da nossa vida espiritual, e aqui nesse capítulo ele vai falar a respeito disso. E aqui só para você se situar nessa história, né, o povo de Israel havia saído recentemente do Egito, né, eles tinham atravessado o Mar Vermelho, Deus abriu o mar, eles atravessaram pelo Mar Vermelho, e agora, do outro lado, o povo aqui está animado, está feliz, né, de ter sido livre da escravidão, de ser livre do opressor, de estar a caminho da terra prometida que Deus havia prometido a eles. O povo está num momento de alegria, né, de muita, vamos dizer assim, descontração, né, daquele sentimento de liberdade, e diante de tudo isso eles começam a louvar a Deus. Então, Êxodo capítulo 15 até o versículo 21, aqui acontece um grande cântico de louvor e adoração. Né? Eles estão cantando isso, eles estão louvando a Deus diante de tudo aquilo que Deus havia feito para eles. Então vamos ler a passagem que vai até o versículo 21 neste momento. A palavra diz assim: então cantaram Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo, o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e ele se tem tornado a minha salvação. É ele o meu Deus, portanto o louvarei. É o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Os seus escolhidos capitães foram submersos no Mar Vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, destroça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derruba os que se levantam contra ti. Envias o teu furor e os devora como restolho. O sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se e no coração do mar, o inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos.
dele se satisfará o meu desejo, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Versículo 10. Soprastes com o teu vento, e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em grandes águas. Quem entre os deuses é como tu, ó Senhor? A quem é como tu, poderoso em santidade, admirável em louvores, operando maravilhas? Estendeste a mão direita e a terra os tragou. Na tua beneficência guiaste o povo que remistes. Na tua força o conduzistes à tua santa habitação. Os povos ouviram e estremeceram. Dores apoderaram-se dos habitantes da Filistia. Então os príncipes de Edom se pasmaram. Dos poderosos de Moabe apoderou-se um temor. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Sobre eles caiu medo e pavor pela grandeza do teu braço, emudeceram como uma pedra, até que o teu povo passasse. Ó Senhor, até que passasse este povo que adquiristes, tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo mar. Então Miriam, profetisa, irmã de Arão, tomou na mão o tamboril, e todas as mulheres saíram atrás delas com os tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Pai, em nome do Senhor Jesus, diante da tua palavra, nós nos prostramos. Nós agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, a tua graça, pela tua palavra, que é provisão para as nossas vidas. Por isso, hoje nós pedimos que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade de falar conosco nesta manhã. Senhor, venha nos ensinar segundo a tua verdade, a tua palavra. Venha de encontro à necessidade de cada pessoa, porque eu creio que hoje cada um que está aqui enfrentou esse dia quente com uma expectativa no coração, com desejo de te adorar e te louvar, com desejo de ouvir uma palavra que vem de ti. Por isso eu peço, Senhor, fale conosco nesta manhã. Tenha liberdade de falar com a tua igreja. Seja o Espírito Santo o nosso ministrador, porque o pregador, Senhor, é limitado, mas a tua palavra é poderosa sem limites. Fala conosco, Senhor, e faz como te apraz, que hoje haja cura, salvação e libertação neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Então, aqui, no princípio desse capítulo 15, aqui a gente vê, como eu disse, o povo animado, o povo aqui feliz por ter sido liberto da escravidão. Eles passaram uma vida, toda uma geração preso na escravidão do Egito, onde eles sofriam opressão, onde eles sofriam na carne, onde eles não tinham liberdade de fazer nenhum tipo de escolha, onde, na verdade, até os seus filhos não tinham nenhuma liberdade, não pertenciam a eles mesmos. Eles viviam de uma maneira muito difícil, uma maneira muito miserável, vamos dizer assim. E havia muita dor, muita amargura diante de tudo isso. E aqui agora, depois de ter passado pelo Mar Vermelho, de Deus ter livrado eles da mão do opressor, eles louvam a Deus, eles cantam, eles se declaram diante de Deus. E aqui eles declaram dois dos nomes de Deus, até o versículo 21, várias vezes aqui, quando eles citam ao Senhor maravilhoso, glorioso, ao Senhor Deus de guerra. Na verdade, eles estão usando aqui duas palavras hebraicas que representam o nosso Deus. Uma é Elohim, eu acredito que você já deve ter ouvido falar da palavra El. Elohim, na verdade, é El, que significa Deus no plural, ou seja, está falando das três pessoas de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então eles fazem referência ao Deus completo aqui, e eles usam a palavra Jeová também, duas palavras que eles usam aqui várias vezes até chegar ao versículo 21. Só que aí chega o versículo 22. E aqui, quando chega o versículo 22, acontece uma grande mudança. O povo para a adoração, e o povo sai da adoração e entra na murmuração.
Aí você, como crente que está aqui hoje, louvando, adorando o Senhor, né, deve parar e pensar assim: como é que é possível a gente fazer uma coisa dessa? Como é que é possível que os israelenses, diante de tudo que Deus fez, no momento de adoração, passa a murmurar? Então agora, a partir do versículo 22, a gente vai ver o que aconteceu aqui. Né? Aqui agora no versículo 22, vamos ler o versículo 22, a palavra diz: depois Moisés fez partir Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam mar. Alguém já andou no deserto aqui? Não estou falando do deserto da vida, estou falando do deserto mesmo. Alguém aqui já teve a oportunidade de andar no deserto? Nunca? Ninguém aqui? Já teve? Atravessou o México? Quem atravessou pelo México já andou pelo deserto. Lá embaixo tem um desertão. Eu já também passei pelo México, pelo deserto, não pelo México. Uma vez eu tive a oportunidade de andar naquele Vale da Morte, que é conhecido aqui, lá em Nevada, nos Estados Unidos, que é um deserto muito grande, que chama Death Valley, o deserto da morte. Porque realmente não tem nada vivo naquele lugar, né? É um lugar super plano que só tem assim aquele pó branco, assim, alguns lugares vermelhos, mas ele é meio esbranquiçado em muitos lugares, aquela coisa morta que não tem nada, é um calor. Se você pensa que hoje aqui está quente, você devia ir lá no deserto, né? Você ia falar assim: está fresquinho hoje em Moura. Né? Lá tem gente que morre dentro do carro, atravessando o deserto às vezes, né? De vez em quando a pessoa está em viagem, atravessando o deserto no período do verão, onde é muito quente, tem gente que morre dentro do carro com ar-condicionado ligado, tão quente que é, né? O ar praticamente ali, você não consegue respirar. E eu tive a oportunidade, eu fui no inverno, né, que eu não sou louco no verão no deserto, eu queria conhecer, e no inverno estava fazendo mais ou menos uns 48 graus, 49, né, Celsius, falando Celsius, não é Fahrenheit, né? E o lugar é muito quente. E não tem água, não tem nada. E é exatamente essa situação. Deus faz a promessa de que ia tirar o povo de Israel, eles saem, ia tirar eles do Egito, eles saem do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho, e agora Deus os direciona aí ao deserto de Sur. Né? E a palavra Sur significa parede. E na verdade o que aconteceu com eles aqui foi exatamente isso, né? Eles saíram da escravidão, eles estavam pensando em liberdade, eles estavam pensando na terra prometida, que Deus havia dito que teria mel e leite em abundância, ou seja, seria uma terra boa, um lugar confortável, mas no caminho para essa terra Deus leva eles para o deserto de Sur, e Sur significa parede. E eu imagino o sentimento desse povo, né? Eles saem, eles estão louvando a Deus, eles começam a caminhar, e depois de 3 dias eles chegam nesse deserto, eles se dão com uma parede, e essa parede agora traz desespero, porque depois de 3 dias caminhando pelo deserto, eles não encontraram água. Eu imagino que se você também estivesse nessa situação, eu acho que ia chegar um momento que você também ia parar e começar a reclamar. Mas que negócio é esse? Deus me faz uma promessa, me tira da escravidão, agora me traz para o deserto, nem água tem, já tem 3 dias que eu estou andando, nem água tem neste lugar. Quantos de nós estamos nessa situação? Há anos, às vezes clamando a Deus, esperando um refrigério, um refúgio, um lugar de descanso, lutando com um problema nas nossas vidas, ou com um vício, ou com um pecado que está ali instalado, ou com um problema de relacionamento, e a gente de repente chega num lugar, porque se a gente está clamando a Deus, Deus começa a agir, a palavra de Deus diz isso, mas Deus começa a levar a gente para o deserto de Sur, e você chega num ponto da sua vida onde parece que você deu com uma parede, e a gente quando dá com uma parede, porque parede é parede, se a gente hoje fechar uma parede aqui em volta da gente, não tem para onde a gente sair. Parede é isso. E no deserto de Sur, que é o que essa palavra significa, era um lugar onde as pessoas chegavam e entravam em desespero, porque dali para frente não havia mais o que esperar. Era uma parede. Então o povo começa a murmurar. O povo começa a pedir. Mas que negócio é esse? E você já viu que quando a gente está com problema com Deus, a gente desconta nos outros? Já viu? Estou falando com um crente agora.
Já viu que quando a gente começa, né, a buscar Deus, a gente começa com bastante, né, louvor e adoração, como o povo aqui começou, a gente começa bastante animado, você fala, esse é o meu Deus poderoso, esse meu Deus é glorioso. Eles estavam dizendo tudo isso a respeito de Deus. Ele é o Jeová, Ele é o Elohim, Ele é o Todo-Poderoso. E aí você dá de cara com uma parede, você dá de cara com uma decepção, né, com um problema grande na sua frente, e aí diante daquilo você se revolta com Deus, mas aí você sabe que brigar com Deus, o negócio não é bom, e aí você acaba descontando numa pessoa. Foi exatamente isso que o povo fez. Então agora a gente vê aqui que diante agora dessa necessidade, o povo foi para cima de Moisés. Você vê, depois Moisés fez partir Israel do Mar Vermelho e saíram do deserto de Sur e caminharam 3 dias no deserto. Aí depois de ter chegado no deserto, eles chegaram num outro lugar que chamava Mara. Versículo 23, vai lá comigo no versículo 23. E aí o versículo 23 diz, chegaram a Mara, mas não podiam beber das suas águas, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. Aliás, Mara foi o nome que Noemi escolheu para ela mesma, depois que ela perdeu toda a sua família, depois que seu marido e seus filhos morreram. Está lá no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 20, a palavra de Deus diz que lá, diante dessa situação de desespero, onde ela havia perdido tudo, e ficou ela e as noras, né, as 2 noras que eram as esposas dos seus filhos, as 3 ficaram ali sem nada, na miséria, porque a mulher não podia fazer nada sozinha, a não ser que ela tivesse casado, ela ia viver uma vida de miséria a partir daquele momento. E elas também estavam não na terra delas, não perto dos parentes delas, elas estavam numa terra estranha, numa terra onde o povo não era dela, então elas não tinham nenhuma esperança. Diante daquela situação, Noemi olhou para aquilo tudo e falou assim, a partir de hoje, o meu nome é amargura. Mara significa amargura. Ela falou, eu sou amargurada, a minha vida é amarga, eu perdi tudo. Alguém já passou por isso aqui? Alguém já chegou ao ponto de perder a esperança, de perder tudo que tinha, de perder a família, de perder amigos, de perder um filho? Esse tipo de dor traz amargura, esse tipo de dor traz tristeza no nosso coração, e é o que estava acontecendo agora com toda a nação de Israel aqui. Então o povo aqui agora vai do louvor à murmuração. Por quê? Porque quando eles finalmente encontraram um poço de água no deserto, o poço era bom, a água era amarga. Eu não sei o que é pior. Porque uma coisa é você ficar com sede, agora o negócio ficou pior, eles ficaram com sede e a boca amarga. E na hora que eles acharam que ia saciar a sede, a água não prestava. E aqui, só para você ter um entendimento, né, essa água não é que ela só tinha um gosto ruim. A amargura dessa água significa que essa água era contaminada, ela era venenosa. Se você bebesse dessa água, essa água te matava, você ia morrer se continuasse bebendo dessa água. Então quando eles colocaram na boca aquela água, eles sentiram o gosto da morte, estava ali, tinha morte, tinha gosto de morte ali, diante daquela a situação, né? Que decepção, imagina que decepção que foi. Você sai com Deus, Deus faz aquelas coisas maravilhosas, Deus levanta uma coluna de fogo e bloqueia o exército do Egito para que eles não passem e te ataquem. De repente Moisés levanta lá a mão e a vara e o mar se abre, você atravessa em seco. Depois que o inimigo vem atrás de você, Deus fecha o mar e afunda todos eles no meio da água, destrói os seus inimigos, que são poderosos, que estavam armados, e você vê toda aquela maravilha, aí você dá o primeiro passo. Depois de tudo aquilo que Deus fez, você fala assim, pronto, agora eu tenho vitória. Agora Deus está comigo, Deus está comigo. Aí Deus te leva para o deserto. E do deserto Ele te leva para uma fonte que vai te matar, que tem gosto amargo. Você ia ficar desapontado. Você não ia ficar desapontado se tivesse uma situação dessa? Fala a verdade. Alguém ia ficar desapontado diante de uma situação dessa? Você ia? Né? Está sendo honesto. Eu ia. Não significa que Deus não deixou de ser Deus, não é isso que eles estão dizendo. Mas eu ia ficar desapontado, porque a promessa que eu tinha de que eu ia para um lugar onde a terra era fértil, onde havia leite e mel, onde haveria abundância. E aí eu chego numa situação dessa.
E aí no versículo 24, como eu disse, como a situação é, quando a gente se revolta com Deus, a gente desconta nos outros, no versículo 24 eles vão descontar lá no Moisés. Moisés era o homem que Deus usava para falar com o povo. Olha lá, versículo 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que haveremos de beber? Essa pergunta não é válida, querido? Depois de 3 dias no deserto, você chega num lugar que tem um poço. A água do poço não presta, você não pode beber. Se beber, você morre. Será que essa não é uma boa pergunta para fazer? E agora? O que eu vou beber, Moisés? Moisés, para onde você está me levando? O que você está fazendo, Moisés? Agora, o que eu acho interessante aqui nessa passagem é que Moisés faz a única coisa que ele podia fazer numa situação dessa. Nada podia mudar a situação aqui. A única coisa que podia acontecer aqui para Moisés era buscar a Deus. E o versículo 25 ele faz isso, olha ali comigo. Então clamou Moisés ao Senhor. O que Moisés ia fazer? Que poder Moisés tinha para tirar a sede do povo? Que poder Moisés tinha para purificar aquela água? Nenhum. Então Moisés ele faz a única coisa que podia ser feita. Ele foi aos pés do Senhor. Então clamou Moisés ao Senhor. Ele está doendo, está difícil. Essa situação você não está vendo saída para ela. Olha, se você já chegou num lugar onde você encontrou com uma parede, é sinal que foi Deus colocar essa parede ali. Sabe por quê? Ele está querendo que você se volte para Ele. Ele está te chamando a clamar por Ele. Porque quando você encontrar com uma parede, não tem mais nada que ninguém possa fazer. Nem você. Só Ele. Está doendo. Clame ao Senhor. Eu gosto daquela música, né? O pessoal aqui, a Luciane gosta de cantar aquela música. Como é que é, Luciane? Está doendo? Né? Está chorando. Essa eu gosto dessa música, é isso. Né? Porque ela fala disso. Quando está doendo, quando você está chorando, quando a coisa está ruim, louve, adore o Senhor, busque o Senhor, porque chega um momento em que a gente bate com as paredes. E olha, eu vou dizer para você, não foi Satanás que levantou essa parede. Porque às vezes a gente pensa, Satanás está dando volta na nossa vida. Não, querido, nem sempre Satanás vai colocar obstáculos diante da sua vida. Tem hora que o próprio Senhor vai te levar diante de uma parede para que você se volte para Ele. Para que naquele momento de dor você chame por Ele, para que você clame por Ele. Então não creia que só Satanás tem poder sobre a vida. Pelo contrário, ele não tem nenhum poder sobre a sua vida. Só Deus tem poder sobre a sua vida. Se hoje você deu de encontro com uma parede, se você chegou a uma situação na sua vida que você necessita de uma saída, só Deus pode abrir. Só Deus pode abrir. E aí Deus responde a Moisés, né? A resposta aqui é linda, né? E bem simples. Olha a resposta de Deus aqui no versículo 25. E o Senhor mostrou-lhe uma árvore, e Moisés lançou-a nas águas. Ele não pegou a árvore inteira e jogou lá, depende da versão ali. Ele pegou um pedaço da madeira daquela árvore, tá? Um galho daquela árvore. Bom, só para você entender aqui. Então, no versículo 25 ele diz: E Moisés... Então clamou Moisés, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, e Moisés lançou nas águas, as quais se tornaram doces. Ali Deus lhes deu um estatuto e uma ordenança, e ali os provou. Olha aqui, você vê que tem hora que Deus vai levar a gente para o deserto, tem hora que Deus vai levar a gente para um deserto, onde você pensa, não, o deserto tem fim, né? Eu vou atravessar o deserto, eu sei que a coisa está ruim, mas do outro lado o negócio vai ficar bom. Não, tem hora que Deus vai te levar para um deserto, que o negócio não vai ficar bom depois. Ele vai te levar para um deserto, tem uma parede. Porque Ele precisa te provar. Ele precisa fazer um teste conosco. Ele precisa ver se de fato a nossa vida está lá nas mãos dele. A gente vem aqui para a igreja e a gente fala assim, entrega a sua vida nas mãos de Jesus. E a gente ministra a palavra e eu digo, entregue suas mãos de Jesus, na vida de Jesus. E eu continuo dizendo, entregue sua vida nas mãos de Jesus. Mas a gente precisa provar se houve de fato uma entrega nossa. Deus ele vai levar a gente em algumas circunstâncias para que a gente veja de fato se nós nos entregamos ou não. E a gente só vai saber se a gente se entregou mesmo no dia que a gente der de frente com uma parede.
Essa semana aí o pessoal da Mount Grant, né, no estudo bíblico, estava mostrando que um rapaz estava subindo um prédio em Nova York, né, nos vidros. Alguém viu esse negócio aí? O caboclo foi preso lá, ele estava subindo lá, né, botou uns aparelhos lá, aquilo grudava no vidro, ele, né, o cara era muito doido, né? E ele foi subindo lá, então a polícia foi lá em cima e catou ele, né, e prendeu ele. Né? Tem gente que tem essa habilidade, né, de escalar, às vezes, umas paredes, né, escalar vidro, umas coisas, né? Mas eu vou dizer para você que isso não é comum. Às vezes a gente começa até a tentar subir algumas paredes que Deus coloca, mas eu vou dizer para você que Deus não tem limites, então a parede dele também não tem limite. Você pode continuar tentando subir aquela parede, Deus continua construindo o muro. Porque o problema não é você passar pela parede, o problema é você esperar que Ele abra uma porta naquela parede. Porque se você continuar lutando contra a parede, você vai continuar na mesma situação. Ele só vai agravar. Se você subir muito alto, também a queda vai ser grande. E infelizmente a gente vê muita gente assim, que sabe do problema, sabe do seu limite, sabe que chegou ao fim das suas forças, onde ele já não pode mais fazer nada, e em vez de ele se render e esperar no Senhor agora a solução, se render para que Deus faça a obra, ele levanta o peito e fala assim: não, eu vou vencer nessa situação, ele se ensurdece mais, só para cair mais forte da vida. Porque só tem um jeito de passar por algumas paredes. Você só vai chegar no fim da jornada, você só vai alcançar a promessa se Deus abrir a porta para você entrar. Para isso, você tem que abrir a sua porta para que Ele entre. A palavra de Deus diz que Jesus está à porta, batendo, e aquele que abrir, com Ele entrará e ceará. Querido, se você viu que não tem mais aonde passar, Deus também está querendo fazer com que você derrube as muralhas que tem impedido dele agir na sua vida. Abre também uma porta para que ele entre, porque a hora que ele entrar e agir na sua vida, ele vai abrir uma porta para que você também possa participar da vida dele. Ele é o Jeová que cura, que sara, que restaura. E aí no versículo 26 é exatamente o que ele vai agora dizer. Versículo 26 ele diz: dizendo, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinar os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Então agora é que Jesus revela mais uma face do seu caráter, mais uma face da sua misericórdia. Ele agora diz aqui: eu sou Jeová Rafá, ou outras traduções dizem Rofé. Rofé ou Rafá, não importa, o que importa é que Ele é o Deus que cura, o Deus que sara. Ele hoje quer sarar, Ele quer curar, Ele quer trabalhar nas nossas vidas. Ou seja, o que agora Deus está dizendo aqui no versículo 26 é que agora Ele está ligando a nossa santidade com a nossa saúde. Conforme Ele declara mais aqui o nome dele, agora, o Jeová Rafá, né, ele começa a declarar então que é Ele que tem o poder de mudar a amargura em doce. Agora aquilo que era amargo vai se tornar doce através da sua vida. Essa palavra Rafá, a partir daqui do versículo 26, capítulo 15 de Êxodo, ela aparece agora mais 60 vezes, mais ou menos, na Bíblia. Deus várias vezes vai se revelar como o Deus que cura, o Deus que restaura. Você não precisa ir lá, mas só para você saber, se quiser anotar, 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, a palavra de Deus mostra o que significa essa palavra Rafá, Sará. Aqui ela vai mostrar, ela vai falar a respeito do tempo em que Elias encontrou um altar que estava destruído. E aí Elias diz ali nessa passagem que ele ia restaurar o altar. E ali ele usa a palavra Rafá. E a palavra Rafá então significa restauração, significa cura, significa sarar.
Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 21, né, quando Eliseu é chamado lá pelo povo para curar também um manancial. Tinha um manancial de água ruim ali que era venenosa, matava, e ele joga sal na água e a água fica purificada. E ali a palavra de Deus também é Rafá, ele sara as águas, ele restaura. Então a palavra Rafá, ela tem o significado de trazer as coisas ao estado original. Deus é o Senhor que cura, o Senhor que sara, porque Ele quer trazer você ao seu estado original. Ele quer que cada homem, cada mulher, cada parte da criação volte ao seu estado original. E quem vai trazer de volta a restauração não é o homem, é Ele. É Ele que vai te restaurar, é Ele que vai trazer tudo de volta à forma original. Nós, por causa do pecado, nós perdemos a originalidade, nós deixamos de ser aquilo que nós seríamos. O pecado, como eu disse na semana passada, eu falei, o pecado é uma desgraça na nossa vida. E de novo aqui ele mostra. E agora o salmista, agora eu queria que você fosse comigo lá em Salmo capítulo 6, o salmista aqui agora, ele mostra que o homem tem uma necessidade de cura. E a necessidade de cura, na verdade, em todas as áreas da vida dele. Aqui no Salmo 6, versículo 2 e 3, ele vai mostrar que a necessidade de cura emocional. Versículo 2, ele diz: tenha compaixão de mim, Senhor, porque sou fraco. Está falando da sua fraqueza, das suas emoções abaladas. Né? Ele está falando da sua necessidade. Deus, ele quer curar emocionalmente. E aí ele continua nesse versículo, Sara-me, 6, 2 e 3, capítulo 6, versículo 2 e 3. E aí ele diz, agora aqui ele continua dizendo e vai mostrando a respeito da cura física. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Olha só, né? Então ele tinha um problema emocional e aqui ele entende que Deus pode curar os problemas emocionais. Ele tinha um problema físico e ele entende que Deus podia curar o problema físico. E aí a palavra continua: a minha alma está muito perturbada, mas tu, Senhor, até quando? E agora ele diz a respeito do seu espírito. Aqui a palavra alma está sendo usada no sentido do espírito, da sua vida espiritual, do seu interior. E ele diz, está enfermo. Né? Só tu, Senhor, pode curar. Então agora Deus, ele vai revelando, né, que ele pode, como Jeová Rafá, cuidar das nossas necessidades. Ele pode cuidar das nossas necessidades emocionais. Ele vai curar a nossa vida emocional, né? Ele trabalha nas nossas emoções, ele trabalha no nosso coração. Salmo 147, versículo 3 diz isso: sara os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas. A palavra quebrantada aqui agora, ela significa, né, estourar, arrebentar. Tem gente que está com o coração arrebentado. Você que é pai, você cuida do seu filho, você se dedica, você dá amor, você trabalha, você, né, como a gente, não é assim, Bolivar? A gente arranca o couro, né, para tentar dar o melhor para os nossos filhos. E aí chega um momento da vida dos nossos filhos que parece que os filhos se revoltam contra a gente. Alguém que já se revoltou contra o pai e a mãe? Eu acho que todos nós já passamos por essa fase. Né? Uns menos, outros mais. Né? E tem uns, né, com mais intensidade. E quando o filho se revolta contra a gente, aquilo estoura o nosso coração, aquilo quebra o nosso coração. Você fala, eu dei a minha vida pelo meu filho, eu fiz tudo para que ele pudesse ter uma vida melhor do que a minha. Qual o pai que quer que o filho tenha uma vida pior do que a dele? Tem algum pai aqui? Quem é pai? Quem é pai? Levanta a mão. Pai e mãe, né? Pai e mãe. Agora estou falando generalizado. Alguém aqui que levantou a mão quer que o filho tenha uma vida pior do que a sua? Tem alguém aqui? Só se fosse louco. Só um doido, acho que só podia pensar assim. Uma pessoa normal, né, ela deseja que o filho tenha uma vida melhor do que a dela, que ele possa alcançar lugares que você não pode alcançar. Você quer fazer o melhor possível para proporcionar um caminho melhor para o seu filho. E aí seu filho um dia, depois de tudo aquilo que você fez, se volta contra você, se rebela contra você. Quem tem filho adolescente aqui?
Vai descobrir isso rápido. A menina quando chega na adolescência começa a ficar meio revoltada, né? E é aquilo que a gente viu, né? Quando a gente começa a ficar revoltado com alguma coisa lá, a gente desconta naqueles que estão mais próximos. Eu lembro de um livro que eu estava lendo, uma pessoa dizia assim, né? A raiva é que nem um imã. O imã, ele quer atrair o primeiro metal, aquele que está mais próximo. Quem já brincou com um imã aqui, né? O magnético. Né? Você põe assim perto de alguma coisa metálica, o primeiro metal que estiver na frente ele pega. E é assim, a raiva no nosso coração faz isso. A raiva é que não é magnético. A gente quando está com raiva, a gente quer descontar na primeira pessoa que cruza na nossa frente. Já viu aquele dia que você briga com a mulher, aí você não pode dar uma coça nela, aí você sai no trânsito e fala assim, primeiro cruzar na minha frente, hoje eu encho do carro. Né? Alguém já teve esse sentimento aqui? Foi só eu lá, já teve, eu já tive. Eu não vejo, né? Indica a mulher, pega a gente de um jeito que tem vontade de dar uma coça nela. A gente não sabe que não pode fazer isso, não vai fazer isso. Aí a gente está com raiva, aí você sai de dentro de casa furioso, você quer pegar o primeiro que cruzar na sua frente toda. Você ainda fica assim, Senhor, põe um na minha frente hoje. Põe um na minha frente. O problema não é o primeiro que passar na sua frente, foi o que ficou lá atrás. Quando o carro chegar lá em casa, eu sei que qual o motivo? Toda avançada. Essa é a verdade. Né? Cada um tem o seu jeito de expressar, o lugar de expressar. Estou brincando aqui porque eu gosto de dirigir essas coisas. E a gente que está muito no trânsito sempre tem sentimento. Né? Porque tem gente que teve sentimento comigo aqui. Eu já tive. Ele é caminhoneiro, estou falando. Então, gente que trabalha nessa área, cada um tem a sua área. Mas tem mulher também. Já viu? A mulher está lá revoltada com o marido e, coitado do filho, é o primeiro a passar na frente dela. O marido ela não pode fazer, o menino é que leva. Qual foi a mãe que nunca fez isso aqui? Fala a verdade. Mãe, a gente chega num momento de raiva, a gente acaba descontando os filhos. Aí depois você sai lá no canto, lá chorando, correndo de dor, de dó. Você fala assim, eu não devia ter feito isso, porque eu estou com raiva daquele. Eu estou com raiva daquele. E o coitado do menino é. Aí o menino fica todo olhando para você quando leva lá. O que eu fiz? Se a gente fosse honesto, a gente diz, você tem um pai. Seu problema é seu pai. Não é verdade? Porque a gente tem a tendência de querer descontar em alguém. A gente tem essa dor emocional e a gente acha que a gente precisa descontar em alguém. Mas aqui nesse Salmo 147,3 ele diz: sara os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas. Ele sara aquele que está com o coração quebrado, esmiuçado, estourado. Romanos capítulo 12 diz para a gente, quando a gente estiver numa situação dessa, fazer de tudo possível para a gente andar bem com as pessoas. Ele diz, se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos. Então a atitude de um cristão diante da raiva é essa, de descontar nos outros? Não. Eu sei que é difícil, meu irmão, eu sei que talvez muitos de nós não chegou lá, mas a atitude cristã que a palavra de Deus dá para a gente é tentar fazer o máximo possível para ir bem com todos, até com quem não merece. Tem uns que não merecem, na verdade. Tem uns que parecem que estão pedindo para entrar em problema, para em guerra. A gente fala assim, o cara está atiçando. Não, mas ele continuou. Mas a palavra de Deus diz, depender de vós, fazer de tudo para não ter. Tem hora que não depende da gente, essa é a verdade. Por isso a palavra de Deus diz isso. No que depender de vós, no que depende de mim, eu tenho que fazer o máximo possível para que eu não tenha problema com os outros, para que eu tenha paz com as pessoas. Por isso ele me dá cura emocional. Só se eu estiver curado emocionalmente, eu vou conseguir ter esse tipo de atitude. Se eu não deixar Deus entrar e trabalhar na minha vida emocional, eu não vou crescer nessa área. Eu vou continuar sendo aquela pessoa estourada, aquela pessoa raivosa, irada, de estupim curto. Tem alguém de estupim curto? Quem precisa levantar a mão? Não, baixa. Deixa quieto, isso aí você guarda para você.
A gente tem um estupim curto, querido. Olha, pode ser uma das nossas características, mas Deus tem que entrar nas nossas emoções e transformar as nossas características. É o que Ele diz. Ele tem que formar o caráter de Cristo em nós. Mas, como eu disse, Ele cura fisicamente. E talvez alguém aqui hoje está passando por uma dificuldade no seu físico. Alguém hoje está precisando de uma intervenção de Deus. Ou talvez você conheça uma pessoa assim. Nós conhecemos. Lá em Long Branch nós temos um irmão, um rapaz novo, que está sofrendo com câncer. Apareceu câncer numa área, operou, agora apareceu em outra área, está fazendo tratamento, está sofrendo, está passando. Nós estamos com ele, orando com ele, porque nós acreditamos que Deus tem poder para curar. Que Deus tem a cura nas suas mãos. E Ele cura também na vida física. Ele cura o emocional, Ele cura na vida física. Talvez hoje você tenha alguém na sua família que já não tem mais esperança. E você pode começar a interceder por ele, porque Deus tem poder para curar fisicamente. Eu não estou dizendo que Ele vai curar todas as enfermidades, porque a consequência do pecado na nossa vida é que nós vamos morrer. Todo mundo um dia tem que morrer. A nossa esperança é que a gente possa morrer de uma forma natural. E a forma natural, na verdade, é doença. Mas eu vou dizer que tipo de doença? Velhice. Velhice é doença. É o quê? Né? O corpo vai envelhecendo e vai deixando de funcionar nas suas habilidades, né, normais. Então, o corpo vai envelhecendo, vai trabalhando mais devagar, menos e menos e menos e menos. Hoje em dia, até os médicos vão injetando lá mais uns remedinhos, vai botando umas químicas, dá umas bombadas ali, uma soprada daqui, um caninho dali, e a gente vai empurrando mais um pouco. Mas chega uma hora que nada disso resolve mais, porque a consequência do pecado é que o homem tem que morrer. Ele, por causa do pecado, morreu espiritualmente, ele morreu emocionalmente e ele tem que morrer fisicamente. Nós não nascemos para viver para sempre por causa do pecado. Então hoje a nossa esperança de vida eterna tem que estar no Senhor, porque nesse corpo tem que ir embora. Eu espero que eu não precise passar por lá, se o Senhor voltar antes. Por isso que tem irmão aí, quando eu falo, não, Jesus está voltando, ele vai levar, tem gente, não, espera um pouco, eu não, vem logo. Porque aqui o negócio já está indo, já estou embalado na descida já, né? Quando a gente é novo, a gente ainda quer mais. Não, Senhor, espera, mas depois você começa a virar, né, a ponta do monte, você diz, vem logo. Não é assim, Valmir? Amém. Maranata, ó, Senhor Jesus. É assim mesmo, né? Começa a falhar tudo. Né? A gente olha para as coisas e não vê direito, né? Eu não sei se os olhos vão ficando pequenos, as letras. Né? Vai falhando, até a gente morrer. Porque o pecado é uma enfermidade na vida. Mas o Senhor tem poder de curar. Ele pode trazer cura e restauração nessa hora. Porque só o plano de Deus pode determinar o tempo de cada pessoa. E talvez algumas pessoas estão passando por uma enfermidade e ainda não chegou o tempo delas. E se nós clamarmos e intercedermos, o Senhor pode agir e curar. E em terceiro lugar, a cura espiritual, como eu disse. E aqui agora eu quero chamar a atenção para a cura espiritual, porque de longe essa é a cura mais importante que nós precisamos. Eu tenho certeza que quando alguém está com problema de saúde, a prioridade dele é cuidar da saúde do corpo físico. Mas existe um problema muito maior e que não há médico neste mundo que possa trazer solução. É o problema da nossa vida espiritual. A cura espiritual só pode vir através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Por isso a prioridade de Jesus, acima de todas as outras curas, é a cura espiritual. Deus cura o emocional, Deus cura o físico. E a gente vê no ministério de Jesus, Ele curando as pessoas emocionalmente, curando as pessoas fisicamente. Mas quando o anjo anunciou a vinda de Jesus Cristo, ele anuncia que Ele veio não para curar da doença física, não para curar da doença emocional, mas para curar o homem do seu pecado, da sua morte espiritual. Anuncia que Jesus vem para salvar o homem dos seus pecados. E infelizmente, ou felizmente, porque graças a Deus existe só Jesus pode fazer isso. Só Jesus. Por isso a prioridade de Deus é isso.
Jeremias capítulo 17 dá um diagnóstico e um prognóstico. Eu não sei se você entende essa palavra, diagnóstico e prognóstico, né? Você conversa de médico, às vezes a gente não entende o que ele está falando. Diagnóstico significa, né, o que ele conclui que você tem, é o diagnóstico. Diante daquilo que você está dizendo, que você está sentindo, das coisas que estão aparecendo no seu corpo, ele chega a uma conclusão que você pode ter tal doença. Se você começar a sentir dor no seu braço esquerdo, falta de ar, né, dores fortes no peito, isso é um sinal, né, são sintomas que pode levar ao diagnóstico de que você tem um problema no coração. Isso, então, o diagnóstico é uma conclusão. Prognóstico é o que ele vai dizer que acha que vai acontecer depois que ele te tratar. Então, aí, diante daquele diagnóstico, você está com problema no coração, então você vai tomar esse remédio, você vai comer esse tipo de comida, você vai fazer isso, você vai parar de fazer aquilo outro. Ele vai te dar todo o esquema que ele disse, porque eu acredito que se você fizer isso, lá na frente, o seu problema vai ser resolvido. Isso é prognóstico. E aqui na Bíblia, Deus, como é o médico dos médicos, ele dá um diagnóstico e dá um prognóstico. E aí eu vou dizer para você que o negócio não está bom para o nosso lado, não. Jeremias 17:9. Jeremias 17:9 aqui, ele registra para a gente que o problema do nosso coração não tem jeito, não tem cura. Olha o que ele diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? O que ele está dizendo aqui, então, é que o nosso diagnóstico é ruim, ou seja, não tem jeito, o coração do homem está mal. E aqui ele faz uma pergunta: quem é que pode resolver esse problema? Aqui uma pergunta retórica, que faz a gente pensar. Deus usa esse tipo de coisa, de ênfase, para fazer a gente pensar. O que ele está querendo que você pense aqui é: quem é que pode resolver o problema do coração do homem? Nenhum homem. Se todo homem tem esse problema no coração, e todo homem tem engano no seu coração, se você levar o seu coração para o homem resolver, ele vai te enganar, porque o coração dele é enganoso. Quem já caiu na conversa com pastor? O coração do homem é enganoso. Você vai atrás do coração que é enganoso, você só vai receber um diagnóstico enganoso. Você só vai receber uma conversa enganosa. Então aqui a pergunta retórica para você pensar. Então, se o coração do homem está mal e não tem jeito, nenhum outro homem pode resolver o problema do coração do homem. Então quem é que pode resolver? Porque aí ele fez a pergunta: quem poderá? Quem poderá?